Amanhecer em 7 de abril de 1945. As águas da Baía de Tóquio estão lisas e pálidas. A coroa de neve do Monte Fuji flutua no horizonte como um farol. Bem alto sobre Honshu, observadores e pilotos japoneses veem algo que seus comandantes diziam que não podia existir. Caças americanos monomotores, P-51 Mustangs, escoltando B-29s sobre a capital imperial. O choque é imediato. Estes não são caças de porta-aviões de curto alcance. Eles vieram de Iwo Jima, 750 milhas de oceano aberto, só para estar aqui. 91 Mustangs dos 15th e 21st Fighter Groups atingem o ponto de encontro. O Major James B. Tapp coloca seu P-51D na posição. Os Mustangs já fizeram o que os planejadores 2 anos antes chamavam de impossível. Escolta de alcance muito longo. O cálculo parecia inevitável. O que Jodl não via era que, a cerca de 125 milhas dali, 5.958 caminhões já rodavam em circuito contínuo. Eram comboios com faróis acesos, em aberta afronta à doutrina de blackout. Levavam no mínimo 12.500 toneladas de combustível, munição, rações e peças de reposição a cada 24 horas. Era o Red Ball Express. O nome vinha dos trens de carga de prioridade Red Ball, que tinham precedência sobre todo o resto. Ele transformou as estradas destroçadas da França em artérias de mão única. Uma via seguia adiante com os caminhões carregados. Uma via paralela trazia de volta os caminhões vazios. Em até 72 horas, os blindados imobilizados de Patton cruzariam a Sena à força. Em uma semana, Paris estaria libertada. Até o fim do mês, os americanos estariam na fronteira alemã. Mais importante que o número bruto é onde essa potência vive. Lá em cima, onde o ar é rarefeito. Enquanto motores japoneses ofegam acima de 20.000 pés, o superalimentador do Mustang mantém os cilindros alimentados com ar denso, frio e rico em oxigênio. O resultado é um caça que voa longe em cruzeiro, que sobe com força, que alcança até 440 milhas por hora em altitude e que ainda luta quando chega lá. Lá embaixo, a formação de B-29 da 73ª Ala de Bombardeio se reúne. 103 bombardeiros descrevem arcos numa grande procissão cintilante. Um piloto de caça diria depois que parecia um cardume de peixes prateados, movendo-se em círculos, o sol piscando no alumínio. A cadência é perfeita. Um triunfo de planejamento, de navegação estimada e da rádio-bússola. Isso traz os escoltas até os bombardeiros com poucos minutos de diferença, depois de horas sobre mar vazio. Em Iwo Jima, essa sincronização começa muito antes de ligar os motores. Briefings de tempo montados a partir de submarinos e aviões de reconhecimento. Mapas atualizados. Uma cadeia de meios de resgate com submarinos salva-vidas em posto, hidroaviões PBU e de resgate prontos, equipes de praia pintando setas gigantes de orientação na areia vulcânica. Toda essa estrutura existe para fazer a mesma coisa, dia após dia. Levar um punhado de homens em máquinas cheias de gasolina e balas, a um ponto de encontro na hora certa. O radar japonês capta a corrente que se aproxima e os campos ao redor de Tóquio colocam no ar o que conseguem às pressas. Caças Nakajima Ki-84. Hayate, que os aliados chamam de Frank, decolam ao lado dos mais antigos Kawasaki Ki-61 Hien, Ki-44 Shoki e Ki-43 Hayabusa. De bases da Marinha sobem A6M0 e o formidável N1K2J Shaidenkai. No papel, algumas dessas máquinas conseguem igualar um Mustang em certas altitudes. No mundo real da primavera de 1945, cada elo fraco da economia de guerra do Japão se revela no ar. Motores que eram potentes no banco de testes agora chegam às esquadrilhas com folgas fora do padrão, tratamento térmico ruim ou rolamentos defeituosos. Gasolina de aviação que deveria ter 100 octanas vem muitas vezes com 87 ou pior. Uma mistura que detona sob pressão do compressor e destrói os motores. Rádios falham ou nem chegam a ser instalados. As pernas do trem de pouso, mal temperadas, cedem na corrida de pouso. As equipes de solo fazem o que podem com o que têm. Mas as perdas já não vêm só de erros táticos. Elas vêm da escassez.
Para os pilotos, a primeira surpresa é simplesmente que haja Mustangs sobre Tóquio. Não é só falta de imaginação. É o fim de uma suposição que protegia as Ilhas Pátrias. Um sargento japonês, lembrando daquela manhã, diria que achou que estava sonhando até os traçantes passarem costurando diante da cabine. Quando os dois lados se encontram, as táticas importam. Voos japoneses sobem em Shotai de 3 aviões, mas a coordenação é precária. Líderes experientes estão mortos, substituídos por homens com 50 a 100 horas totais de voo. Munição é preciosa. O treino de tiro vem sendo reduzido há meses. Contra eles vêm americanos com 400 a 600 horas de voo, treinados em formação, navegação por instrumentos e tiro de deflexão. Agora levam uma mira que resolve ângulos de adiantamento na hora. O Major Tapp e seus alas mergulham com uma vantagem de 100 milhas por hora. Disparam uma rajada de fração de segundo de ponto .50 e voltam a subir, boom and zoom, de novo e de novo. A asa de fluxo laminar do Mustang mantém o arrasto baixo na subida. E os comandos continuam firmes em mergulhos perto de 500 milhas por hora. Nesse ponto, alguns modelos japoneses entram em buffeting. Perdem os comandos, ou simplesmente perdem peças. A altitude vira uma linha divisória. Acima de 20 mil pés, o Merlin respira à vontade. O supercompressor de um estágio do Ki-84 e seu motor Nakajima A45 Romari podem ser excelentes em baixas e médias altitudes, mas no fim da guerra, produção e qualidade do combustível tornam esse excelente um desejo, não a base. A 25 mil pés e acima disso, os Mustangs mantêm velocidade e subida. Os interceptadores bamboleiam. Os motores ficam ricos e ásperos, os escapes fumam. Um piloto do 78th Fighter Squadron diria depois que via trilhas escuras, quando os japoneses empurravam as manetes até a frente, tentando arrancar mais 100 pés por minuto que simplesmente não existiam. Os tanques descartáveis caem em arcos cintilantes. Alguns explodem no impacto, outros quicam pelos arrozais. Livres do arrasto, os P-51 viram coisa séria. 6,50, disparando cerca de 800 tiros por minuto cada. Isso dá 80 tiros por segundo. Rajadas de perfurantes incendiárias que mastigam motores e raízes de asa. Os projéteis de canhão japoneses são mais pesados, mas há bem menos deles a bordo. Um Ki-84 com canhões de 30 mm leva cerca de 50 tiros por canhão. O de 20 mm, cerca de 150. Em encontros curtos e selvagens, a contagem de munição importa. E importa a confiança para segurar o fogo até a solução de tiro estar perfeita. Os B-29 seguem adiante no meio da antiaérea e do sol. Os Mustangs tecem sua cortina e se destacam para cair em cima de qualquer interceptador que chegue perto demais. Desde março, as Superfortresses passaram a ataques incendiários noturnos a baixa altitude que já queimaram vastas áreas de Tóquio. Mas as formações diurnas continuam para alvos escolhidos, e os escoltas mudam a equação. A rede de defesa aérea japonesa está sob pressão pelo bombardeio. As comunicações estão desgastadas, falta combustível. Ela não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. No solo, as disparidades são gritantes. A logística americana transforma Iwo Jima num aeródromo avançado onde milagres acontecem. Um caça pode pousar cravejado de tiros, recebe radiador novo, pneus novos e combustível no tanque, e decola de novo na manhã seguinte. Mecânicos japoneses, habilidosos e dedicados, caçam velas de ignição e remendam o tecido com qualquer pano que encontrem. Pilotos do lado americano usam novos trajes anti-G em algumas unidades. Isso aumenta a tolerância às puxadas fortes do Mustang. Pilotos japoneses, já com falta de equipamento de oxigênio e de tempo de treinamento, muitas vezes desmaiam em curvas de alta força G. Até a navegação favorece os invasores. 4 horas mar adentro, com um rádio-farol atrás e submarinos de resgate à frente, os americanos podem arriscar as viagens longas. Para pilotos japoneses que caem no mar, longe da costa, há só o horizonte. No fim da manhã, o combate começa a se afunilar. As contagens vão divergir, como sempre, mas o 7º Comando de Caça registra 26 aeronaves inimigas destruídas pela perda de 2 Mustangs e de um piloto nesta primeira missão de alcance muito longo sobre Tóquio.
A proporção vai crescer conforme as semanas passam, e a qualidade dos pilotos japoneses cai ainda mais. Mesmo na vitória, os Mustangs continuam vulneráveis. Um único tiro de fuzil numa linha do sistema de refrigeração pode transformar um P-51 num planador com minutos de vida. Muitos pilotos voltam mancando para Iwo Jima a baixa altitude, olhos no indicador de temperatura, torcendo para ver o Monte Suribachi surgir do mar antes da agulha bater no vermelho. O que aconteceu sobre Tóquio naquela manhã de abril foi mais que um duelo aéreo. Foi uma demonstração de como as escolhas industriais, as cadeias de treinamento e o abastecimento de combustível de uma nação se manifestam a 25 mil pés. O P-51 não era invencível. E aviões japoneses como o Shidenkai ou um Hayate bem construído podiam ser letais nas mãos de um piloto capaz. Mas em 1945, a capacidade dependia tanto da uniformidade quanto do projeto. As fábricas americanas conseguiam entregar o mesmo motor Merlin, as mesmas metralhadoras e miras, os mesmos tanques descartáveis, milhares de vezes seguidas. As fábricas japonesas, sob bombardeio e com falta de materiais, entregavam incerteza. Cada decolagem era um voo de teste. Quando as formações viram para casa, os Mustangs entram em cruzeiros longos, economizando combustível. Os Merlin sussurram. Os pilotos conferem a deriva pelo sol e pela linha da costa. Ajustam suas radiobússolas para as balizas em Iwo. O oceano abaixo é uma ardósia sem fim. Na ilha, as equipes de terra estendem painéis de sinalização. Barcos de resgate esperam parados na beira da água. A lição do dia vai entrar nos relatórios de combate e nos resumos de inteligência. O conceito está provado. A rota é viável. A escolta é eficaz. O efeito psicológico vai se espalhar de um jeito que nenhum gráfico consegue mostrar. Pela primeira vez, pilotos japoneses, equipes de terra e civis veem caças americanos sobre sua capital em plena luz do dia. Operam com a calma e a confiança que vem da profundidade. De combustível, de treinamento, de peças de reposição, de homens. O Monte Suribachi enfim surge no horizonte. Um dente escuro contra o brilho da tarde. Um a um, os P-51 baixam o trem de pouso e pousam nas pistas vulcânicas, escavadas a um custo terrível poucas semanas antes. Os armeiros desembalam fitas novas de .50. As equipes puxam novos tanques de papel das pilhas. E os oficiais de inteligência marcam as reivindicações nos mapas. Amanhã, a rota vai ser a mesma, o ponto de encontro vai ser o mesmo. O choque em Tóquio não vai ser o mesmo.